Diga assim comigo: o Espírito Santo vai me ajudar a morrer por Jesus. Pergunta para quem está do seu lado: para que serve o Espírito Santo? Me diga. Pergunta para quem está do seu lado: para que serve o Espírito Santo? Irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós escutamos hoje vem nos falar do testemunho e vem nos dizer daquilo que o Espírito Santo vai fazer em nós nas horas decisivas da vida. Agora, para o Espírito Santo fazer o que Jesus disse que ele pode fazer, precisa fazer nas horas decisivas da nossa vida, ele precisa estar comigo hoje, porque eu nunca sei quando é o momento decisivo, o momento do martírio. Eu nunca sei quando vai me visitar a grande ocasião da minha vida, onde eu posso vir a perder a salvação, ou onde eu posso testemunhar Jesus. Bate no peito comigo e diga assim: eu preciso estar pronto. Cutuca quem está do seu lado querendo dormir e fala assim: você precisa estar pronta, você precisa estar pronto. Você precisa estar pronto. Nesse aqui, tira um pouquinho meu. Jesus falou de um momento na vida onde aquele que anda com ele vai ser levado diante de pessoas poderosas, ricas e que têm o poder de tirar a nossa vida. A vida tem algumas surpresas para nós. A vida tem alguns momentos que, se a gente pudesse, a gente não passaria. A vida tem momentos que fogem do nosso controle, não é isso? Mas todos os momentos da nossa vida, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente entende que é momento de testemunhar a fé. Portanto, meus irmãos, quando a gente com aquela cara de coitado, de dor, mãozinha, cabecinha de santo, pergunta: ó céus, ó vida, por que comigo tão bom que eu sou? É sinal que você é uma pessoa muito boa, não faz mal para ninguém, mas também você não fede nem cheira. Eu começo a achar que você não faz mal para os outros, porque você não consegue, você não presta nem para pecar. Porque quem tem o Espírito Santo, ao entrar dentro de uma sala de cirurgia, ao invés de se perguntar por que eu tenho que fazer uma cirurgia, por que minha saúde não anda boa, tanta gente que não presta tem uma saúde de ferro, a pessoa entende que aquela sala de cirurgia é ocasião para testemunhar a fé para o médico. Eu fiz cirurgia bariátrica há 7, 8 anos atrás. Acho que é 8 anos atrás. E depois que eu fiz a cirurgia, primeira volta ali, segunda volta que eu tive com o médico, ele me contou uma coisa. Diz que é divertidíssimo e ao mesmo tempo muitas vezes constrangedor o momento em que a pessoa volta da anestesia geral. Diz que sai coisa ali do arco da véia. Ali se descobre o homem casado chamando de meu amor, uma mulher que tem outro nome da mulher. Ali diz que ali é terrível. E aí, eu não lembro lá direito o que a gente estava conversando na consulta. Ele falou assim: ele é campista também. Me chama para trabalhar lá com vocês também, padre não sei o quê. Qualquer coisa, me chama, eu marco um dia lá, alguma coisa assim. Lá no teu salão paroquial, eu vou operar todos os gordinhos do Piquiri. Falei: o senhor é um amor de pessoa. Falei: mas só que não dá para operar, né, no salão paroquial. Falei: não, eu vou operar o povo no salão da tua igreja. Você pregou o evangelho na mesa de cirurgia, vou empatar esse jogo. Falei: é? Ele falou assim: padre, na hora que você voltou da anestesia, o senhor não lembra? Eu não lembro de nada, eu lembro que eu acordei no quarto lá. Depois. Naquela do vamos, fulano, né, que a pessoa já, né, precisa acordar e tal. A gente lá tentando te acordar, né, que já estava dando a hora ali de ver se você já podia sair dali, enfim. O senhor agarrou na mão, a enfermeira foi uma das pessoas ali, né, das médicas ali, das meninas. O senhor agarrou no nome dela e falou assim: como é seu nome? Ela já falou o nome dela. Aí ela falou, sei lá, Felisbina, né? Aí o senhor pegou assim: Felisbina, Jesus te ama muito, você sabia disso? Que Jesus te ama e está sentindo saudade de você, você precisa voltar para ele? Ela: sim, foi tirando ali as coisas, mexendo as coisas, né? Aí voltou assim: como é seu nome? Aí ela falou: Felisbina. Felisbina, Jesus te ama muito, Deus está sentindo a sua falta. Você já fez acampamento? Ela: acampamento? Acho que não. Eu dormi de novo. Acordei depois de algum tempo, né? Meus irmãos, o Espírito Santo nos leva a testemunhar, a falar de Deus e se abrir à ação de Deus em nós em todos os momentos da nossa vida. Então o evangelho de hoje, Jesus está dizendo, vai ter momentos da nossa vida que nós vamos estar diante de pessoas que têm mais dinheiro, mais poder, que têm até mesmo o poder de tirar a nossa vida, de fechar uma porta.
E que nós vamos ter momentos na nossa vida que nós vamos estar diante de circunstâncias que, se a gente quisesse, pudesse escolher, nós não estaríamos passando por aquilo. Uma doença, uma dívida, a traição de alguém, um luto. Mas tudo é ocasião para testemunhar a Cristo. Portanto, meus irmãos, uma primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós, me pergunte qual é? Eu não vou responder para 5 pessoas. Me pergunte qual é? A primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer em nós, e é critério para saber se a gente tem o Espírito Santo mesmo, ou só tem um repertório bonito de música, é nos apaixonar por Jesus. Diga comigo, apaixonar por Jesus. E é por isso que hoje a gente olha com tristeza e ninguém engana mais ninguém. A gente, pelo menos nós que somos muito já calejados com as coisas, a gente não se ilude com mais nada. Fala para quem está falando, você não vale nada, eu simplesmente sei. Fala para essa pessoa, você não vale nada. Fala, ai, nossa, meu Deus, amiga, essa camiseta, essas pulseiras de Jesus, não presta, não vale nada, não engana nada. Que, meus irmãos, aqui está a pedra de toque do Espírito Santo, ser apaixonado por Jesus. E nós não somos. Nós queremos saber por que é que nós estamos sofrendo. Pare de sofrer, campanha do milagre, Vale de Gideão, venha. E você vai. É ou não é? Pare de sofrer, você foi parar num terreiro de alguma coisa. Pare de sofrer, e você foi espetar um bonequinho que não sei o quê. Pare de sofrer e você levou lingerie. Levou mesmo, porque o silêncio que fez agora, Jesus amado. Pergunta para quem está do seu lado, como é que você vai comungar mascando esse chiclete? Pergunta, você vai comungar mascando esse chiclete? E o que você vai fazer com ele, eu não sei. Não pode nem para o meu chão, nem para debaixo da minha cadeira. E foi para parar de sofrer que você foi nos piores lugares da vida, tomou decisões terríveis, precipitadas, e decisões que contaminam o ser humano espiritualmente, porque essas coisas não são brincadeiras. Não é brincadeira isso? Pare de sofrer. É que a gente não lê Bíblia, você não lê Bíblia. Você não gosta da palavra, por isso que a tua vida é de ponta cabeça desse jeito. Porque na palavra e no Espírito, primeira coisa, a gente se apaixona por Jesus. E quando a gente anda com Jesus, a gente se fere, a gente perde, nem sempre a gente ganha, a gente é mal interpretado, mas loguinho sara, e é loguinho, loguinho mesmo, é loguinho, não foi 15 minutos, já está ficando bom de novo, já está pronto para outra. Apaixonado por Jesus. Agora eu fico imaginando os apóstolos indo parar diante de Pilatos, de Herodes, dos governadores, dos poderosos dessa terra, e falando, por quê? Tão bom, a gente faz as coisas, sabe, padre, de coração. Tá passando bonito agora. Então assim, a gente faz coisa de coração, sabe, seu padre? Então assim, a gente não merece ouvir certas coisas, o fulano falar que eu estou. Então assim, o senhor podia colocar outra pessoa para coordenar, né, a churrasqueira aí da festa São José, a gente, graças a Deus. Ah, vai se catar. Falta é amor por Jesus. Pega na orelha de quem está do seu lado, fala, falta amor por Jesus. Fala. Fala, faz de conta que ele é o vereador que você pediu voto e se apaixona por ele. Fala, faz de conta que é o prefeito que você votou, que você pagou mico lá, igual um idiota na rua. É ou não é? É que eu sou muito apaixonado por Jesus. É por isso que na segunda-feira, na hora do almoço, depois da eleição, eu já estava curado. Viu, irmã? Eu já estava bom de novo. Porque olha, o Piquiri tem algo de próprio. Muita caridade, muita bondade, mas São Jacu tem boca para nada. Tudo eles têm medo. Posso desabar? Quem veio de fora, ergue a mão para eu ver. Então, só tá eu daqui mesmo. Então deixa eu jogar para fora, assim, que eu estou precisando, gente. Eles não têm boca para nada, eles são mortinhos. Ah, eu tenho medo, eu não vou, eu não sei o quê. Ainda bem que chegou as irmãs. Faz assim, irmã. Mas quando é para eleger prefeito e vereador, gente, cada iniciativa tem a dancinha, tem não sei o quê. Eu fico olhando, falo, eu sou um nada mesmo. Eu olho para São José e falo, Zé, você não está com nada mesmo, Zé. Fosse por você,
Fosse para a igreja, Zé. Eu tenho vergonha. Eu não passo. Não, teve um dia que à noite eu falei assim: Senhor, faz de mim o Elias, o Giovanni, o Zé Antônio. Como o povo ama os políticos. Mas por que esse silêncio? Lá na sua cidade foi assim também? Quer dizer que você também pega o celular na mão, acha a minha homilia maravilhosa, mas tem vergonha de mandar para o outro. Mas para pedir voto... Belisca de novo quem está atrás. O padre já te achou, não tem nem 10 minutos de homilia, ele já te descobriu. Fala, quer ver ele falar o seu RG? Quer ver ele falar o seu RG? Fica vendo, ele vai falar seu RG. Palhaça. Bobão. Primeira ação do Espírito Santo de Deus em nós: nos apaixonar por Jesus e entender que tudo é ocasião de testemunhar o Evangelho. E tudo é tudo, meus irmãos. Mas não só os momentos difíceis, como Jesus disse, quando você estiver diante de um poderoso, de alguém que pode até tirar a sua vida, atrapalhar suas coisas, mas também no exercício natural da nossa vida e da nossa existência. E eu queria partilhar com você o testemunho mais bonito que eu já escutei na minha vida. Desativar modo avião. Ok. Esse aqui me deixou assim muito grato a Deus, assim. Falei, olha, como tem gente que é maravilhosa mesmo. Vamos ver aqui se abre, que estava no modo avião. Está abrindo, desabrindo aqui. Aqui, vai dar certo. Queridos, se apaixonar por Jesus. Olha isso aqui. Padre, bom dia, sua bênção. Nós acompanhamos suas missas diariamente, sempre edificando pela sua palavra. No entanto, é um casal de médicos aqui. No entanto, nunca tivemos a experiência de ouvir suas homilias durante um procedimento cirúrgico. Há algum tempo tomamos a decisão de colocar uma de suas missas para tocar durante uma cirurgia. Como o paciente recebe apenas uma sedação, ele pode ouvir o que acontece ao redor no centro cirúrgico. Ontem, a paciente retornou ao consultório e deu um belo testemunho. Operamos o coração dela, implantando um marca-passo. Ela diz assim: vocês operaram meu coração de várias formas. Fui tocada, mas de várias formas eu fui tocada no coração pela homilia que eu ouvia daquele padre naquele momento. Desde então ela acompanha suas celebrações, tem se alimentado dessa água viva que é a missa diária. Obrigado, Padre, louvado seja Deus pelo seu ministério e pela força da palavra de Deus. Pode aplaudir esse casal. Fala para quem está do lado assim: gente, que padre maravilhoso. Fala. Será que ele aceita tirar foto depois? Meu irmão, você tinha que dar um jeito de descobrir onde é que mora essa menina e esse casal de médicos, tirar uma foto com eles. Quem tem o Espírito Santo é apaixonado por Jesus. Bate na cara assim, falando: ainda bem que eu vim nessa missa, eu já podia ir embora agora. Apaixonado por Jesus. Gente, quando nós somos apaixonados por Jesus, tudo na nossa vida ganha outro sentido, outro porquê, outro pra quê, outra dimensão. Eu sei que a sua vida tem muito sofrimento, muita injustiça. Eu sei que a sua cruz muitas vezes não é leve. Mas o que está te faltando é se apaixonar por Jesus. Você acha que a vida de São José foi muito melhor que a sua? Eu acho que não. Eu acho que a maioria das pessoas, se tivesse que levar a vida que o São José levou, ia precisar de muita tarja preta para aguentar. Eu acho que muitos de nós, se tivesse que levar a vida que São José levou, deixava de vir na igreja, mudava de religião. Você acha que a vida de São José foi muito melhor que a sua? Não, 0 a 0 ali, filho. É que você não lê Bíblia, é que você não medita as coisas, é que você vive para reclamar da coice, falar palavrão e ver dancinha no TikTok e ficar indo atrás dos outros para comer, para beber, para festar. A gente não entra, a gente não medita, a gente não entra dentro de nós. Se a gente meditasse os fatos que a Bíblia fala de São José, e as pessoas dizem: nossa, a Bíblia fala pouco de São José, né? Fala pouco porque você não pensa, fala pouco porque você não reza, porque naquilo que está lá dá para fazer a vida. É que São José era apaixonado por Jesus e Maria. Quando São José precisou deixar tudo que tinha, da noite para o dia, e descer para o Egito, sem falar egípcio, para uma terra pagã e violenta, com um bebê de colo,
com a sua esposa, novinha de tudo. Nossa Senhora, quando eles têm que descer para o Egito, devia ter seus 15 anos de idade. São José tinha de 18 a 20. E ele tem que colocar a esposa e filho no lombo de um jumento, de um camelo que só chacoalha, que aquele trem não anda. Descer para um lugar quente, cheio de mosquitinho. Você reclama do piquiri? O povo paga não sei quantos $1.000 para ir na Terra Santa, passar no Egito e fazer o que lá? Banar igual aqui, filho. Aquele calor, aquele medo. São José foi um homem extremamente injustiçado, gente. A vida inteira se dedicando, fazendo curso técnico para ser bom carpinteiro. Na hora de ser carpinteiro, na hora de dar onça beber água e ganhar dinheiro com carpintaria, acabou a carpintaria. Não sei do que viveu no Egito. Isso é justo? Isso é injusto. Depois de tanto medo e dúvida, acolhe Maria. Na hora do menino nascer, não nasce no quartinho, no bercinho que ele mesmo, São José, tinha feito. Você consegue imaginar comigo o bercinho que São José fez para Jesus? Deve ter sido a coisa mais linda do mundo. Fazer o berço do Filho de Deus, e ele é carpinteiro, ele que fez o berço para o filho de todo mundo. Na hora de nascer no berço, não nasce no berço. Porque um maluco quer fazer um recenseamento numa época que é frio, que só falta nevar, bota todo mundo para andar, a mulher está barriguda. É justo isso? É injusto isso. Agora acha para mim São José passando a vida inteira remoendo, fazendo disso a sua identidade. Nós que somos padres, a gente vive isso nas confissões. A pessoa entra na nossa sala, tudo bem, você é do Piquiri? Não, eu vim de tal cidade. Falo, pois não. Como é seu nome? Aí a pessoa fala o nome dela e já traz a identidade que ela carrega. Eu sou fulano, eu fui abusada quando eu tinha 8 anos. Eu sou fulano, quando eu tinha 12 anos eu perdi meu pai, eu sou órfão de pai. Deve ser muito triste ser órfão de pai. Eu não sei o que é isso porque eu tenho o meu vivo. Mas as pessoas pegam derrotas e dores da vida e se amarram ali. E elas ficam ali. E elas querem ser compreendidas, acolhidas nisso. E deixa eu te dizer, eu acho que você já foi compreendido e acolhido por várias pessoas nisso. Quando é que você vai sair disso? E o que é que te faz sair disso? Amar Jesus. E ir a Jesus, que está na Bíblia que você não lê, na Eucaristia que você vai pouco e no pobre que você não ajuda. De que você entender isso, tua vida começa a evoluir numa velocidade que nunca evoluiu. Jesus, na Bíblia que você não lê, na Eucaristia que você comunga pouco, na missa que você participa mal, e nas boas obras que você podia fazer para o pobre, para a comunidade, para o outro, e que você não faz, porque sempre que a vida te dá a ocasião de você doar o dom que tem, o talento que tem, a virtude que tem, o tempo que tem, você se sente injustiçado por ter que fazer isso. Nossa, que silêncio maravilhoso, gente. É bom, né, quando dá essa... Ó, que gostoso. Vocês serão levados, e quando forem levados, diante de coisas mais poderosas do que você, é ocasião de testemunhar o Evangelho. Só que isso não se improvisa, filho. Nós não dormimos sem fé e acordamos com fé. A gente vai construindo essa fé. A gente não dorme sem o Espírito Santo e acorda com ele. Você não é fútil e imaturo, e aí quando a vida aperta, pum, vira uma chave, você ficou maduro, sóbrio e santo. Não é assim. Às vezes o povo fala, ai, padre, o senhor fala umas coisas na missa, mas quem tinha que ouvir mesmo não está aqui. É verdade. Isso me angustia, às vezes. Eu falo, gente, vontade de pegar e botar para o mundo ouvir. Mas nós que estamos aqui, precisamos ouvir. Porque a palavra de Deus, meu irmão, para quem está doente é remédio, amém? E para quem não está é vacina. É assim que funciona. A gente precisa de algum exercício interior, porque fé não se improvisa. Compreensão a partir da fé das coisas não se improvisa. Você não dorme burro e acorda inteligente, em aspecto nenhum da vida. É processo, é caminho. E aí a gente desanima desse caminho e coloca a culpa e põe na conta do sofrimento, da dor, da dificuldade, quando na verdade a nossa desistência é filha do quê? A nossa desistência é filha da nossa falta de humildade. Você pega e fala assim, ah, papo, que já tem 3 anos que eu rezo, sabe? Então assim, a gente desanima. Eu entendo você. Só que esse desânimo em você, em mim, é falta de humildade. No fundo, a gente considera assim, por que eu tenho que
que rezar mais de 3 anos. Eu te pergunto, por que não? É falta de humildade esse desânimo. Tanto que eu peço, Deus não escuta. Eu não estou dizendo que você não pede, eu peço muita coisa, Deus não fez. Mas quando bate essa revoltazinha, quando bate esse desanimozinho, é porque é tudo tão difícil, é porque tem coisa da fé que a gente não entende, tá, mas tudo isso aí, meu irmão, isso está ecoando em você, está patinando o pneu do carro, na lama da falta da humildade. Quem é humilde não faz essas perguntas. É que a gente considera assim, agora eu mereço, agora já está bom, ou eu não mereço continuar sendo exprimido desse jeito. Isso é falta de humildade. Mas se apaixonar por Jesus, diga comigo, toda ocasião é ocasião de testemunhar Jesus. Amém? Pela força do Espírito Santo. Tem uma católica aqui, só vai ficar à vontade, pode puxar as palmas. Está segurando faz tempo. E aí, meus amados, Jesus falou, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, diante das pessoas, todo aquele que correr o risco, como esse casal de médico correu um risco, de passar por cafona, por brega, por carola, ou vão achar que eles são uma benção. É um tiro no escuro isso aqui. Certo? Jesus está dizendo, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens. Você não tem vergonha de não testemunhar Jesus diante das pessoas? Por que você tem a história de vida que tem, tão ilibada assim? Por que tantos foram preservados de tantas coisas? Para agora sentir nojo e raiva de quem não consegue ser bom igual você? É para isso? E testemunhar Jesus que é bom? Nada. Testemunhar Jesus que é bom? Nada. Tem gente que vai ficar no purgatório até o último segundo. Sabe? Esse teu jeito asséptico, limpinho, clean. Mas me vê agora, o católico clean. Tem um católico Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Tem um católico pão de alho. Conhece? É aquele que quando o padre tira o olho, dá errado. Já fez pão de alho? Como é que é pão de alho? Você vai fazendo pão de alho ali no churrasquinho. Fica pronto? Não fica pronto. Fica no ponto? Não fica no ponto. Você vira, queimou. Então, católico Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Tem o católico pão de alho, você não pode tirar o olho dele, ele vai fazer besteira. O católico Fátima Bernardes, ele vive de encontro. O católico 6 horas lá por mim. E agora, Deus revelou agora, o católico auto-clean, o católico clean. Você não vê nele uma cruz, um nada. Ele assim, ele é de uma elegância. Ele é quase o 007, você não sabe quem é. A identidade real dele. E meu irmão, tem gente que vai ficar no purgatório e vai ver todo mundo sair de lá. E vai ficar por último. Porque era Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Porque era o pãozinho de alho. Tinha que ser monitorado, cuidado, porque senão faz besteira. Porque era o Fátima Bernardes, só consegue ir em missa de padre famoso, enquanto grande, mas ali no constante falha muito. Não, porque você é clean. Você é correto, correta. Mas Jesus não é glorificado na sua vida, no seu tempo, no seu dinheiro, na sua profissão. Você é clean. E o católico clean é difícil de conversar. Porque o católico clean ele é elaborado. Ninguém é clean na ignorância. O católico clean ele tem motivos. Do católico clean, livrai-me, Senhor. Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens. Olha que lindo Jesus diz. O Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Jesus está se apresentando aqui como um advogado. Ou, para usar uma expressão do Alto Piquiri, como um advogado. Conhece o advogado? Aqui tem. Gente, nós vamos precisar de um advogado no céu. É bom ter um advogado no céu. E Jesus está falando, eu quero advogar a sua causa, mas vou fazer um acordo contigo, uma mão lava a outra. Quem der testemunho de mim diante dos homens, mas você não dá testemunho. Eu estou esperando até hoje ver certas histórias, nunca vi ninguém marcando isso. Você entendeu, né? Boa sorte para você, viu?
Boas, não adianta ficar vermelho. Agora já foi. Nós vamos precisar, gente, a gente já precisa de um advogado no céu. E Jesus está dizendo assim: Senhor, quanto é que o Senhor vai cobrar para advogar a minha causa? Jesus fala: me testemunha diante das pessoas quando for ocasião. Não se envergonhe de mim quando for oportunidade. E boa, está pago. Eu advogo sua causa diante dos anjos do céu. O que os anjos do céu têm como uma tarefa a ser executada ainda e não executaram? Sabe qual é? Na Bíblia que você não lê, diz que no último dia, no fim dos tempos, os anjos virão e farão uma colheita. Que no último dia os anjos recolherão alguns e tacarão no fogo que nunca se apaga, o nome disso é inferno. Que nos últimos dias os anjos já cumpriram com a sua missão, nos acompanham, mas tem uma missão angélica que só vai ser cumprida no dia do juízo final. Então, Jesus está dizendo, aqueles anjos que estão esperando o dia de fazer o último serviço que foi destinado a eles desde o dia da criação, que é participar do julgamento final e descer com a espada, esses anjos, eu vou testemunhar você diante deles. Fala assim comigo: ufa, que alívio. Fala: ufa, que alívio. Eu tenho um advogado diante dos anjos que vão participar do juízo final. Mas aquele que me renegar diante dos homens. Renegar a Cristo. E renegar a Cristo, meus irmãos, não é só viver ou voltar para uma vida bandida. Também, né? Claro. Mas não é só não. Renegar a Cristo. Renegar a Cristo nesse nosso laicismo, nesse nosso ateísmo prático que entrou até dentro da igreja. A gente reza, a gente pratica religião. E agora todo mundo se sente mais perto de Jesus, porque ganhou a oportunidade de se posicionar à direita ou à esquerda. E só por causa disso, o sujeito que nunca fez um nada para Deus se sente mais católico que o padre. Mais santo que São Francisco de Assis, porque agora ele tem a ocasião de publicamente dizer que a respeito de assunto A, B ou C, ele pensa de determinada forma. Mas esse paganismo que entrou dentro da igreja, a gente vem na igreja, mas na prática da nossa vida, todo mundo dorme junto. Mas na prática da nossa vida, ai padre, eles são jovens hoje em dia. Mas na prática da nossa vida, todo mundo volta a quilometragem do carro para vender o carro. Mas na prática da nossa vida, quando uma pessoa fala alto com a gente, todo mundo sai do grupo do WhatsApp e nunca mais cumprimenta. Mas na prática da vida, a gente renega Cristo. E muitas vezes, queridos, na prática da vida, ainda que não cometa pecados, ninguém sabe do que Jesus fez na nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. As pessoas sabem. E você não tem que ficar ostentando isso, porque isso é carência. Mas a vida te dá ocasião. Às vezes você está sentado numa mesa comendo um churrasquinho. Às vezes você está numa mesa dividindo uma pizza. Às vezes você está numa conversa, um amigo sai, o outro sai, fica dois amigos. E começa a girar uma história ali errada de pecado, ou de uma falta de luz, de esperança. E você já passou por isso, você já encontrou solução para isso. Jesus já fez isso na sua vida, te ajudou nisso há 3 anos atrás, 4 anos atrás, no tempo do seu namoro. Você consegue abrir a boca e começar uma frase. Nossa, complicado, né, velho? Mas assim, sabe o que eu penso? Tirando por mim, por exemplo, né? Eu acho assim que às vezes, igual Jesus fala no Evangelho, né? Meu irmão, você já conseguiu elaborar uma frase assim uma vez na vida? E quantas vezes a vida te deu ocasião de fazer isso e você não abre a boca? Isso é renegar a Cristo. E Jesus está dizendo: e todo aquele que me renegar diante dos homens, eu não conheço diante dos anjos de Deus. Então você já imaginou a balança da justiça divina dizendo para o anjo o seguinte: tá vendo aquele gordinho lá dormindo na missa? Aí o anjo com a espada de fogo fala: tô vendo. Fala: então não é ele não, é a moça atrás dele. Vai lá, desce lá. Pá! Nessa hora Jesus pega e fala para a moça que está dormindo atrás do gordinho desse lado aqui. Jesus pega e fala assim: não, eu sou advogado dela. Nessa hora Jesus pega e chama o VAR e cancela o lance. Jesus pega e fala assim: ó,
Vai tocar nela, não. Senhor, mas as dívidas dela... Mas ela não me renegou diante dos homens. Bate no peito, fala, ainda bem que eu vim nessa missa hoje. Fala, eu estou com sono, meu olho está queimando, minha cabeça está doendo. Isso é hora de padre rezar a missa, fala. Fala, mas ainda bem que eu vim nessa missa. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, Jesus diz para a sua geração, até vai ser perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Sabe o que Jesus está dizendo para o povo que estava ouvindo ele? Sabe que às vezes, eu até entendo que você não gosta de mim. Jesus está dizendo isso. Para os fariseus, para os pagãos, eu até entendo que vocês não vão com a minha cara. Eu também teria dificuldade de gostar de mim. É isso que Jesus está dizendo. Essa barba, esse jeitão de falar. Eu também não teria dificuldade com um cara que veio de Nazaré. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, aí não tem perdão não, filho. Blasfemar contra o Espírito Santo, meus irmãos, é apostasia. É depois de ter experimentado Deus, dizer e viver como se Deus não existisse. É abandonar a fé, perder a fé. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é atribuir ao mal algo que é bom. Blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é não reconhecer que é o Espírito Santo que está fazendo. Ah, mas eu não gosto do cabelo dele, da barba dele, eu não sei se precisa gritar tanto. Ah, eu não vou com a cara dela porque ela fala baixinho, dá sono. Mas você não tem como negar, é o Espírito Santo de Deus que move essa pessoa. E se opor a isso é blasfemar contra o Espírito. E Jesus está falando, não blasfeme contra o Espírito, isso não tem perdão. Claro que se a pessoa um dia tem consciência, se arrepende, está perdoado. Jesus está falando do morre assim, chega diante de Deus, um monte de coisa vai ter perdão. Sério, Jesus, que aquela sexta-feira não era para comer carne? Mas não era... E agora? Jesus fala, relaxa, vai, tá bom. Entendeu? Agora, blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, ser duro igual uma pedra diante daquilo que é óbvio que é verdade, é óbvio que é para mim, é óbvio que Deus me chama, me pede, me solicita, epa! Não tem perdão. E esse Jesus, queridos, pelo qual se a gente se apaixonar tudo muda, disse... E foi tão bonito cantado no refrão do Salmo, vós destes o domínio ao vosso Filho, sobre tudo o que criastes. Jesus é Senhor de todas as coisas, portanto, todas as coisas, quando destinadas a Jesus, não nos fazem mal, não são perigosas, e é motivo de ação de graças. Agora, quando eu não ponho e não destino as coisas, a vida fica tediosa e perigosa. Meu querido, minha querida, quando Jesus não é o Senhor, de tudo que eu posso usar o pronome possessivo, meu, minha, aquilo ou vai me causar tédio, ou vai ser perigoso para mim. Você pode ver quantas pessoas arrebentam com a própria vida no mau uso das coisas boas. Você pode ver todo mundo que está fazendo mal para os outros, como é que ele está fazendo mal para os outros? Invertendo a coisa boa. É uma coisa boa saber falar, saber se expressar. A pessoa pega e usa isso para ser picareta, sem vergonha, mentir para as pessoas, iludir o outro. Fazer a pessoa assinar um contrato que ele não vai honrar. É uma coisa boa ser bonito, ser bonita. Pega a mão para eu ver, só quem é. Eu estou falando que é uma coisa boa ser bonito, bonita. Ergue a mão para eu ver, só quem é feio. Não deixa eu terminar a frase. Não, é sério, só os bonitos e as bonitas. Ergue a mão para eu ver. Olha quanta gente bonita. Gente, é uma bênção ser arrumadinho, sim ou não? É uma bênção ser bonito, sim ou não? E o que você faz com a tua beleza? Adultera? Ilude? Se torna ocasião de pecado? Olha, filha, o que tem de mulher querendo comprar um par de seio. Não sei se Deus estava com pressa, mandou para a terra sem. Agora você tem que comprar. E aí você tem o que muita mulher está comprando. O que você faz com isso? Eu sei o que você faz com isso. Acocha, empina e põe a câmera aqui. Aí aqui não tem, vai para o céu. E aqui tem. Vai virar churrasco do capeta. Vaca mimosa. A beleza física é uma bênção. O que você faz com ela? Tem homem aí pagando, se matando, para ter a barriga, o peitoral que você tem.
Só que aí o gordinho vai para o céu. E o bombado? Vai tomar whey protein com o demônio. Ah não, um scoopzinho aqui, ó. O que você faz com a sua beleza? Dinheiro. Pega a mão para eu ver. Só quem tem. Ai, quanto pobre, para. É uma benção o dinheirinho que a gente tem, sim ou não? Ah, não é? Deus, tira o dinheiro que ela tem, então. Não, então é uma benção que você tem. Por que você não ergueu a mão? Invejosa. Erga a mão aí. O dinheiro que você tem é uma benção, sim ou não? Podia ser mais? Podia. Mas é uma benção que você tem, sim ou não? O que você faz com o dinheiro que você tem? Com o que você gasta? No que você investe? Gente, quando Jesus é o Senhor, nós estamos livres do tédio e do perigo. Tem dois tipos de gente na terra hoje: o entediado e o amalucado. E tudo isso com coisa boa, porque o demônio, não sei se você sabe, Satanás, Lúcifer, não sei se você sabe, ele não criou nada. Nem esses mosquitos. Difícil de acreditar, mas é fé, gente. O demônio não criou absolutamente nada. Portanto, se tudo foi Deus que criou, em si tudo é bom. Mas se Jesus não é o Senhor, eu vou inventar o inferno com aquilo que é bom. E Jesus tem o domínio sobre tudo que é criado. E porque ele tem o domínio e vai ter o domínio sobre tudo que é criado, vai ter o julgamento final. E quem é que vai se salvar? Quem em vida consentiu: Jesus pode dominar no meu papapá, na minha papapá, tudo é teu, para o Senhor, vontade, pode usar, não precisa devolver, de boa na lagoa. O nome disso é santificação. Quem vive assim vai entrar no céu. Agora, quem diante de Jesus fala: Jesus, não chega muito perto não, que eu já vou na missa de domingo, e até comprei uma cartela ali, então assim, mas mais que isso o senhor não mexe, né? E nessas coisas que a gente guarda, queridos, a gente fica entediado, fica perdido e naufraga na existência. Ele tem o domínio sobre todas as coisas. Deixamos Jesus reinar. Você já imaginou São José? Diante do como Deus estava desmontando a vida dele, os sonhos dele, São José resolve se economizar e viver na justiça. Porque a lei de Moisés vigente até então dizia: Zé, não precisa mais casar com essa moça. Não precisa querer ser pai desse menino. E José poderia ter usado da lei, de um direito, poderia ter economizado a vida. Não foi o que José fez. E você não está aqui porque São José requereu os seus direitos. Você está aqui porque São José abriu mão dos direitos que tinha. E aí nós ouvimos a primeira leitura: que mais faz o Espírito Santo de Deus em nós? São Paulo disse: irmãos, desde que eu soube da vossa fé no Senhor Jesus, está falando dos Efésios, e do vosso amor para com as pessoas, eu não cesso de dar graças a Deus a vosso respeito quando me lembro de vocês nas minhas orações. E aí Paulo vai dizer o que ele pedia para os Efésios. E aqui está algo maravilhoso, olhe para mim. Vamos ver se a gente reza isso aqui que Paulo rezava. O segredo da vida é a oração. E Paulo escreveu e contou o que ele rezava por si e em favor dos Efésios. Vamos ver se é o que a gente reza por nós mesmos e em favor do filho, da filha, do marido, da esposa, da mãe, do netinho, do afilhadinho. O que nós estamos rezando para Deus? Vamos ver. Eu acho que é bom parecer com a oração de um Paulo apóstolo. Acho que não é muito negócio ir longe dele, mas vamos lá. Então ele diz: por isso eu rezo, dobro os joelhos e peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria. Diga comigo: espírito de sabedoria. Para ganhar dinheiro. Um espírito de sabedoria para motivar a equipe toda segunda de manhã. Um espírito de sabedoria que vô-lo revele e vos faça verdadeiramente conhecer a Deus. Verdadeira sabedoria é conhecer a Deus. E Paulo gostava de rezar pelos Efésios dessa forma. Detalhe: em Éfeso tinha um cárcere. Paulo ficou preso em Éfeso. E Paulo, em momento algum, na carta aos Éfesos, disse: eu rezo todo dia para vocês não ir presos igual eu fui. Que ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos.
que mais Paulo pedia em favor dos efésios? Que Deus desse a eles sabedoria e que Deus abrisse o coração deles para conhecer a beleza da vida eterna, do céu, da vida cristã. Em Éfeso havia uma comunidade, uma igreja, onde os cristãos, os católicos, iam presos e perdiam todos os seus bens materiais, ficavam pobres, e Paulo, em momento algum, dizia: eu rezo para vocês terem saúde, eu rezo para a dona fulana não ficar doente. Ele não trata desses assuntos. Fala comigo assim: ai, que ele revele o imenso poder que ele exerce em favor de quem crê. Paulo está preocupado com o desânimo das pessoas na fé. Existe um imenso poder para nós e a gente desanimado. Aí ele diz: porque ele manifestou a sua força em Jesus, quando ressuscitou dos mortos, colocou Jesus à sua direita no céu, e Jesus está acima de toda autoridade, poder, potência, soberania. Eu acho, eu penso, porque se fosse ver a Tati Apatianata Rafa disse assim, ou qualquer título, prefeito, vereador, presidente, padre, bispo, qualquer título sobre a terra, ele está acima de tudo. Acorda quem está do seu lado, fala: Jesus está acima de tudo. Para de ter medo dos outros, para de ter medo da vida. Fala para quem está do outro lado: Jesus está acima de tudo. Para de ser escravo de sentimento, pessoa, prazer, dinheiro, bobeira, besteira. Fala: Jesus está acima de tudo. E aí ele diz: sim, Deus Pai pôs tudo debaixo os pés de Cristo e fez dele, que está acima de tudo, cabeça da igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Quem é Jesus? A cabeça de um corpo. E Paulo está dizendo que todo o poder humano e toda a circunstância humana está debaixo do pé de Jesus. Mas qual é o pé de Jesus? O pé de Jesus é a igreja, é a comunidade. Portanto, meus irmãos, quando eu estou unido à igreja, qual é o centro geográfico de toda a igreja? O altar. E o que acontece no altar? A Eucaristia. Quando nós estamos unidos a Cristo, em comunhão com Cristo, com o altar de Cristo, com a Eucaristia, você precisa se reconciliar com a Eucaristia. Jesus Eucarístico precisa caber na sua vida. Não, sabe o que é, padre? A gente estamos vivendo juntos só assim, porque né, amor? Nessas horas é ela que fala, o rapazão só fica assim. A gente só estamos esperando ter dinheiro para casar. Mas eu não cobro nada. Eu vou de graça lá fazer. Ah, entendi. Você foi numa festa de uma amiga de uma prima, viu aquele tanto de coisa que o seu dinheiro não pode comprar e nem vai ter nunca dinheiro para comprar isso aí. Não aceita que não pode, vive sem o altar e a Eucaristia à espera de poder comprar o brigadeirinho da fulana lá de Umuarama. Não, porque se não for o brigadeiro da fulana, não. Só quando eu puder comprar o brigadeiro da fulana. Tem casamento que eu faço, a vontade que dá depois ali no final do casamento, o último rito é a comunhão. A vontade que dá é de trazer um brigadeiro. E ao invés de falar o corpo de Cristo, fala assim: o brigadeiro da fulana, não era o que você queria? Desgraça, vai, come. Inferno. Não, é sério, eu faço uns casamentos, que a verdade, a vontade que eu tenho, na hora de falar assim: eu vos declaro, marido e mulher, a vontade que eu tenho, eu vos declaro, para todo mundo ouvir, donos de um Corolla, Unimed e uma casinha nova. Não era, porque enquanto não tiver, não casa. Vive no saracutico. Vem na missa, não pode comungar. Então não vou te dar a Eucaristia, não. Eu quero te dar a chave da casa, do carro, porque é isso que você queria. Puxa, eu orei. Fala: ai meu Deus. Fala: aleluia. E deixa eu te falar, você que está me olhando com essa cara de pavor, porque possivelmente você trouxe alguém aqui a primeira vez, e você fala assim: Padre do céu, minha nossa. Duas coisas para dizer: ninguém fofocou a sua vida, é o Espírito Santo que fala. E segunda coisa para você que está aflito, porque está com medo do bebezão, da bebezona se magoar e nunca mais voltar. Azar o dele.
Azar o dela. A medida de uma pessoa está em quando ela é corrigida, sabia? Quando você aperta alguém é que você vê se de fato é esse anjinho. Ela é uma anja, né? Ele é um anjo, né? Até que você contraria e puxa a orelha. Então tá, ué. O golpe tá aí, né? Cai quem quer também. Jesus está acima de todos, meus irmãos, e tudo está debaixo do pé dele, mas o pé dele é o corpo dele, que é a igreja. O que o Espírito Santo nos faz? Nos dá espírito de sabedoria, ilumina o coração, para a gente nunca esquecer a força de Jesus, o que ele nos chama, que é a vida eterna. E o Espírito Santo nos coloca em comunhão com a igreja. E quando a gente perde a comunhão com a igreja pela fraqueza, se temos o Espírito Santo, é uma urgência dentro de nós resolvermos isso, nos reconciliarmos com isso. Quando a gente tem o Espírito Santo, não quer dizer que a gente não caia nem peque. Quer dizer que dá um desespero, uma agonia, uma energia para se levantar, para zerar a conta, para recomeçar de novo. Porque o Espírito Santo, meus irmãos, não produz remorso nem culpa. O Espírito Santo produz um arrependimento. O que é arrependimento? É a soma da vergonha com a esperança. O arrependido, ele tem uma vergonha do que fez, que se ele pudesse, ele morria 1 minuto antes. Mas ao mesmo tempo, o arrependido, ele tem uma vergonha do que ele fez, mas ao mesmo tempo ele tem uma esperança de que se você me der uma chance, eu não vou errar de novo. Isso é arrependimento, isso é toque de Deus. Isso é maravilhoso. E talvez você entrou aqui e você só tem culpa. Aí fala assim, não, porque a religião incute culpa. Não, a religião te joga uma informação. Porque você não tem o Espírito Santo, a informação vira culpa. Porque se você tivesse o Espírito Santo, a informação gerava arrependimento. E aí a gente quer resolver isso como? Mudando a homilia do padre. Então eu não posso falar nada que produza culpa. Mas você acha que quem é santo? Você acha que quem vale a pena ter perto na vida? Essa pessoa tem alguns valores. Por que esses valores, essas pessoas não produzem culpa? Porque tem o Espírito Santo. Então, meu amigo, se resolva com o Espírito Santo, porque você precisa receber uma informação. Fala amém. Fala, calma, padre. Também não é assim. Vamos, fala comigo. Passa a mão na cabecinha do bebê que está do seu lado, fala assim, está doendo? Se resolva com o Espírito Santo. Fala, porque essa informação me anima. Se essa informação te deprime, agora eu já não sei qual é o seu problema. Amém? E aí, meus queridos, olhemos para São José. Um homem que tinha esse espírito. Um homem que era apaixonado por Deus. E porque apaixonado por Deus, acolheu tudo que Deus tinha para ele. E fez de tudo ocasião de testemunho a ele. Eu fico imaginando e tendo a convicção que São José era esse homem. Ele não deixava escapar as ocasiões. Não deixava escapar as ocasiões. E não permitia que nenhum fato da vida dele fosse vazio. Tudo que São José viveu de tão desafiante, de tão dolorido e injusto, o fez mais santo. Porque ele era apaixonado por Jesus e por Maria. E talvez essa seja a grande graça que a gente tenha que pedir hoje. Vamos ficar em pé? Se você quer subir um degrau na sua vida espiritual e ter uma ferramenta que realmente facilite seu entendimento, eu deixei o link oficial aqui na descrição. É um investimento que você faz na sua maior prioridade, sua caminhada com Cristo. Clica lá para conferir os detalhes.